Antes de tudo, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low e apostas esportivas. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô! Salve, galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como caça nos Frost Dragons em Oconir. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e seu comentário para fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Assim você ajuda o canal e toda a comunidade tibiana a crescer, né? Pra quem não viu o último vídeo do canal, eu mostrei como ficar fazendo o boss Zuguroshi, esperando o respawn dele na Inquisition Quest. Pra quem curte pegar rares, ali tem chance de cair a lendária Golden Boots. Então se você não viu, dá uma olhada lá depois. Galera, Oconir foi por muito tempo um dos locais mais cobiçados do Tibia, na época que o Eternal Oblivion era o top level do Tibia. Um baita de um Knight na época, hein? Todo Knight que era level 150 a mais e tinha a oportunidade, vinha caçar aqui. O lugar era realmente disputado, galera. Eu comento sobre respawns esquecidos em diversos vídeos, que eu queria que a Cipsoft desse uma maior atenção em alguns locais que hoje ninguém caça mais. Aqui é um deles. Essa hunt, pessoal, eu considero como uma hunt alternativa para quem é level 90 a mais. Eu tô recomendando vir aqui acima desse level por causa do Eshori Gran, mas dá para caçar tranquilamente apenas com Eshori ou Eshori Min. Eu vou falar Eshori porque sempre falei assim e Exori é zoado. Eu considero os Frost Dragons um local muito bom e divertido de caçar. O único problema daqui é o loot, galera. Mas se você se preparar, dá pra ignorar esse problema, porque o Tibia hoje em dia tá muito fácil fazer dinheiro. Basta caçar qualquer coisa que drope itens em builds. Eu vou usar um exemplo bem superficial. Se você não quer ter prejuízo com nada, caça aqui e veja se vai ter prejuízo. Independente de quanto der de prejuízo, se você ficar meia hora nos Nomads, pegando Hope Belts, por exemplo, você já consegue anular esse prejuízo e sair no lucro. Isso que eu usei os Nomads como exemplo. Tem muitos outros monstros por aí que você lucra mais fazendo isso e ainda dão experiência. Então não se preocupe muito com prejuízo nessa faixa de level, galera. É fácil resolver. Os monstros que vamos enfrentar aqui são Frost Dragon e Frost Dragon Hatling. Galera, a ilha de Oconir é bem grande. Hoje eu vou pegar a ilha toda, mas dá pra você caçar tranquilamente com metade dela. Pra caçar aqui, basta você pegar entre 2 a 4 Frost Dragons e ficar no Eshori, Eshori Gran e Eshori Min, ou Eshori Mas. Sempre tenta ficar em diagonal dos Frost Dragons, porque ele tem uma reta que irrita uns 300. Se tiver 4 de frente com você, fica bem perigoso. Sempre que tiver uns 4 de frente, já fica esperto na pote de vida. Outra coisa que você tem que ficar esperto é com o Paralyze deles. Evita andar em diagonal nesse level, porque se você andar em diagonal com Paralyze, você vai ficar numa situação bem complicada caso tenha muitos monstros em você. Sempre que a vida deles estiverem no amarelo, já começa a usar o Esheta Reis, para eles não correr quando a vida estiver na vermelha, senão isso vai atrapalhar a sua hunt. Caso fuja, finalize eles com Eshori Hur de longe ou corra atrás deles. Evita deixar isso acontecer, porque mesmo eles correndo, os Frost Dragons usam waves pelas costas. Muito nada a ver, né? Mas é verdade. Não vai achando que ele tá correndo de você, que você não vai levar o wave dele. Se bobear com isso, ele te manda pro tempo. Por isso é importante usar o Esheta Reis e ficar em diagonal e finalizar eles estando em você. Se possível, traz uma Obsidian Knife para usar nos Ice Cube e tentar esculpir ele. Eu nunca consegui esculpir um, mas se você tiver sorte, você pode conseguir um Ice Mammoth,
que é um item bem bonito e raro. Comenta aí nos comentários quem já conseguiu fazer ele. Traz também, galera, uma pique, se você ainda não tiver o canivete. Tem um canto que vale a pena ir usando a pique. Tem uns 5 Frost Dragons ali, e é um local bem top e curioso. Tem bastante locais como esse que a Cipsoft capricha bastante. Eu particularmente gosto desses detalhes. Esse ponto da Hunt poderia ser expandido. Ficaria muito show ter uma caverna grande de Frost Dragons nesse ponto, com essa cachoeira interna aí. Caso vocês tenham bestiário daqui e tenham a runa Zap já, pode colocar a Zap neles para aumentar um pouco sua experiência. Mas eu não recomendo colocar runas em monstros com pouco HP, porque a runa irrita 5% da vida deles. Eu não acho vantagem se você já tiver bons skills e irritar bem. Somente em monstros com bastante HP, tipo de 6.000 pra cima. O loot daqui, galera, como eu falei anteriormente, é bem fraco. E se não cair pelo menos uma Dragon Slayer, provavelmente você vai sair no 0 a 0. Só que quando cai, você consegue lucrar bem até. Vai depender da sua sorte. Já teve vezes que eu cacei aí meia hora com Croster e peguei 2 Royal Helmet e DSM, mas é a sorte do dia, né? Já a experiência é bacana, viu pessoal? Ficou na faixa dos 1.1 kk/hora no 150%. Por ser um local alternativo nesse level, pra mim é ótimo. O que você não pode esquecer de forma alguma são os imbuements. A partir do level 60, galera, é importante você ter alguém que faça os imbuements powerful para você, para que você consiga caçar dessa forma que eu cacei. Até dá para caçar de boa com o Intricate, mas a diferença de cura é grande, viu galera? Facilita muito tá com powerful, mas caso não tenha como para você, é só pegar menos monstros. Infelizmente, você vai fazer um pouco menos de experiência e profit, mas pelo menos tenha um Intricate sempre. Nessa hunt eu tô usando 2 Powerful de Life e 2 Powerful de Mana. No mais, galera, quem curte caçar uns Dragons, com certeza vai gostar daqui. E para chegar aqui em Oconir, basta ir no NPC ao sul do DP de Svarground, conforme mostrei no início do vídeo. É só falar Hi, Passage, Oconir, No e Yes. Fala exatamente dessa forma, porque se você falar Hi, Passagem, Oconir e Yes, e você tiver com o Dwarven Ring na sua backpack, o NPC vai te roubar, porque ele é bêbado. Pode ser que você não caia em Oconir de primeira, basta falar novamente com o próximo NPC até cair lá. Para voltar é a mesma coisa, sempre fala Hi, Passagem, Svarground, No e Yes, para evitar perder o Dwarven Ring de bobeira, beleza pessoal? Então tamo junto, hein? Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!